Fala, povo de Deus, como é que vocês estão? Aqui é a Mica e Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com você a respeito de feminilidade. Na verdade, fui convidada para falar sobre esse assunto em um outro momento e decidi vir compartilhar com vocês aqui. Então, feminilidade segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, foi o tema, né? Na verdade, já falei a respeito de feminilidade e todas as vezes que nós estudamos a respeito disso na Bíblia, geralmente a gente vai para uma mulher da Bíblia, né? Pega a Rainha Esther, pega a Débora, a profetisa Débora, né? Outras mulheres Maria, que foram exemplo para nós mulheres, para nós aprendermos delas, né? E tudo mais. Mas sobre essa temática, Deus colocou uma outra coisa no meu coração. E eu nunca tinha pensado a respeito disso, mas creio que essa palavra vem de Deus e pode tocar no teu coração. Para falar sobre feminilidade, a gente tem que ir lá do começo da palavra de Deus em Gênesis, quando Deus cria homem e mulher, né? Se nós fôssemos pensar num modelo de mulher que agrada a Deus, nós deveríamos começar pelo princípio, a primeira mulher criada, que foi Eva. Então a gente vai ver o que a palavra fala a respeito disso. Em Gênesis 1:26, a palavra diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo entram em acordo para criar o ser humano, o homem, né? Quando fala homem, é homem e mulher. A sua imagem e semelhança. Ele cria Adão, cria o jardim, tudo mais ali. E em Gênesis 2:18, ele percebe que o homem está só. Então Deus não esqueceu de fazer a Eva, Deus não fez depois, porque não deu tempo. Ele queria que Adão percebesse essa lacuna que estava faltando ali, né? Todos os animais tinham um par e ele não. Então Deus estava querendo criar algo no coração de Adão para depois lhe trazer aquela que iria corresponder àquela lacuna, aquele vazio, né? Que iria completá-lo. Então, em Gênesis 2:18, Deus diz: farei uma auxiliadora que o corresponda, né? A outra peça do quebra-cabeça que vai unir. A Bíblia diz que homem e mulher, no casamento, quando se unem, se tornam uma só carne. Ou seja, metade e metade, né? Duas peças de um quebra-cabeça se juntam e formam uma só. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, humanidade, né? Homem e mulher, casamento, união, e nós nos tornamos um, quer dizer que este um tem a semelhança completa de Deus. Podemos dizer também que homem tem parte da semelhança de Deus e mulher tem outra parte da semelhança de Deus, porque aí eles se complementam. Então é um quebra-cabeça, né? Um tem uma parte faltando e outro tem a outra que encaixa. Tendo este pensamento, a gente vai ver, tá, o homem em que ele se assemelha a Deus e a mulher em que ela se assemelha ou deveria se assemelhar a Deus. Da Trindade nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, certo? Deus Pai é aquele que provê tudo, né, o que mantém tudo funcionando, o provedor, o protetor. Deus Filho, Jesus, aquele que desceu e morreu por nós, pelos nossos pecados. A Bíblia chama o homem a amar a sua esposa como Jesus amou a igreja. Então, praticamente, o trabalho mais difícil para o homem ali, né? Ele tem que copiar a Jesus, ele tem que proteger a sua esposa, ele tem que se sacrificar por ela, ser um servo, um líder servo. Copiar Jesus, ser igual a Jesus, o homem. Mas e a mulher? Aonde é que ela entra ali? Lá em Gênesis 2:18, quando Deus cria a mulher, qual é a palavra que ele fala para ela a respeito da identidade dela? Qual é a palavra que ele declara a respeito da identidade dela? Ele diz: farei uma auxiliadora. Então a identidade da mulher é auxiliadora. Sim? Quem da Trindade tem essa mesma característica? Tem essa mesma palavra? Vai para João 14:26, que fala a respeito de alguém ali da Trindade que tem essa mesma característica. Em João 14:26 diz o seguinte: mas quando o Pai enviar o Auxiliador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu disse. Em outras versões diz encorajador, consolador, só que fala a respeito do auxílio. Então ali da Trindade, o Espírito Santo é chamado de auxiliador. Ou seja, que todas as coisas que o Espírito Santo faz, que está escrito aqui na palavra, se você prestar atenção, todas as características do Espírito Santo é o que a palavra chama a mulher a ser e fazer. Deixa eu te mostrar. Em Atos 2, 13 e 4, temos a primeira aparição do Espírito Santo na Bíblia, né? Quando tem lá o dia de Pentecostes. E o Espírito Santo desce, a primeira coisa que ele faz é repartir línguas. E a Bíblia diz, em Atos 2,
que quando o Espírito Santo desceu, ele repartiu línguas de bênçãos, em outras versões, línguas de fogo, mas línguas de bênçãos. Então, a principal característica do Espírito Santo é usar palavras, porque a Bíblia diz ali que, né, que a gente leu em João 14, que ele nos relembraria das palavras de Jesus. O Espírito Santo trabalha com a palavra de Deus. Ele só afirma o que a palavra de Deus já diz, sim? Essas línguas de bênçãos que foram repartidas ali em Atos 2 é a característica principal do Espírito Santo. Ele abençoa, ele auxilia com a própria palavra de Deus que já foi declarada, sim? Se você for a Provérbios e ver todos os versículos que falam a respeito da mulher, tanto bons quanto ruins, lá Provérbios 31, e tanto aqueles outros tantos que falam, a mulher tola é assim, a mulher tola faz tal coisa, né? E quase todos os versículos falam a respeito da língua da mulher, da boca da mulher, né? Você não vai ver um versículo que diz o homem usa sua língua, né? Porque geralmente essa é a maior dificuldade da mulher, a gente acaba pecando demais com a nossa língua. Em contrapartida, o Espírito Santo nos ensina a controlar a língua, né? Uma das maiores dificuldades que nós temos é controlar a nossa língua. Na verdade, ter autocontrole e domínio próprio em tudo, só que a respeito da língua é a nossa maior dificuldade. O que isso quer nos dizer? Se você for a 2 Timóteo 1,7, a palavra afirma novamente a mesma coisa. Deus não nos deu espírito de covardia e de temor, mas de amor, poder e moderação. É o que diz em 2 Timóteo. Moderação ou domínio próprio ou autocontrole é a mesma palavra. Ou seja, o Espírito promove esse autocontrole, esse auxílio. Por quê? Aquela pessoa que auxilia é aquela que ajuda, ou seja, é aquela que não atrapalha. E aquela pessoa que não tem autocontrole é uma pessoa que atrapalha, que acaba metendo os pés pelas mãos, né? Metendo o pé na jaca, como a gente diz. Então você vê a semelhança que nós deveríamos buscar com o Espírito Santo, como ele se move, como ele age, né, na palavra, que a palavra fala a respeito disso. Outro versículo que fala a respeito do Espírito, Gálatas 5:22, muito conhecido, fala sobre o fruto do Espírito. E veja bem, tem várias palavras que diz amor, paz, benignidade, longanimidade, moderação, autocontrole, fé, só que não diz que são frutos, diz que é um fruto. E esse um fruto gera todas essas coisas. Então você não pode ter uma coisa e não ter outra, porque o fruto é um só. Sim? O que isso quer nos dizer? É como se fosse que você é a árvore e o espírito é o alimento, o sol, a água e a terra. Se uma árvore não está plantada em boa terra, não tem água e não tem sol, ela não frutifica. Ou seja, se você não tem tempo com o Espírito Santo, se você não vive com o Espírito Santo, se ele não faz parte da tua vida, você vai ser essa mulher de Provérbios tola, que cita lá vários versículos. Então, como a gente viu em João, Gálatas e 2 Timóteo, a feminilidade, aquilo que Deus nos criou lá desde o princípio, a semelhança que nós temos com a Trindade, que está refletida ali no Espírito Santo, ela só vai florescer se você tiver um tempo de vida, se você tiver um tempo de convívio com o Espírito Santo, o que a gente chama o famoso devocional, que não é simplesmente você sentar e ler um pedaço da Bíblia e tchau. É um tempo onde você se alimenta do Espírito, que você passa na presença dele, que você o adora, que você recebe palavras, mas que você o adora com palavras também. Isso vai te promover a verdadeira feminilidade, que é algo do interior, né? Que vem de um autocontrole, que vem de um domínio próprio, que daí sim traz consequências que são línguas de bênção, né? As palavras lá. Porque o Espírito Santo, lá em Atos, o Espírito Santo desce e só então ele dá línguas para as pessoas, né? Ou seja, o Espírito Santo está no meio do povo e aí ele faz as coisas que ele faz. Então não existe você ser boazinha por você mesma, ter paz, fé e tudo mais por você mesma, porque a tua natureza é pecaminosa. Somente bebendo da fonte que é o Espírito Santo. E esse convívio com o Espírito Santo, esse tempo com o Espírito Santo, promove com que você coloque o outro em primeiro lugar ao invés de você, né? Que é o auxílio, você não atrapalhar. A mulher, quando eu falo mulher, eu estou falando de mim mesma. Eu uso esses exemplos que eu mesmo tenho dificuldade. A mulher acha que tem razão de tudo. Acha que o palpite dela é o único certo, que o jeito dela é o único certo. Então ela vê lá uma situação dos filhos, do marido, da empresa, e vê que alguém tá fazendo de um jeito e ela, mas não é assim, é do outro jeito. E aí você acaba atrapalhando em vez de auxiliar. A principal característica do auxílio é você oferecer auxílio, não você impor o auxílio, né? Então às vezes a gente tá lá, meu Deus, tá errado, e vai lá e bota a mão e faz pelo outro. Ou vai lá e fala coisa que não deve falar, tentando ajudar.
Só que, na verdade, o auxílio, ele é oferecido, ele não é imposto. Então, você deveria oferecer. Precisa de ajuda? Quer ajuda? E se a pessoa diz não, tá tudo bem também. Então, o Espírito Santo, ele é assim, ele não vem chutando a porta da tua casa, ele não vem impondo as coisas, ele tá lá quietinho esperando você entrar em contato com ele, você chamá-lo para a tua casa, você chamá-lo para a tua vida. Então é essa característica que nós deveríamos copiar. Não sair impondo as coisas, mas oferecendo auxílio, né? Com amor, com sabedoria, com calma, com paciência, autocontrole. Então essa feminilidade não tem a ver com uma roupagem externa, como a gente às vezes pensa, vou vestir um cabelo assim, uma roupa assim, uma maquiagem assim, um acessório assim, isso vai me tornar feminina. Algo externo. É uma consequência de uma feminilidade que vem do interior. Essa roupagem que a gente chama, né? Mas de nada adianta você estar lá bonitinha, de salto alto e vestido e ser uma pessoa chata, igual a goteira, né? De Provérbios que fala que é uma mulher que fica falando a mesma coisa, repetindo, sendo chata, incomodando. A feminilidade, ela é um jeito de ser. E esse jeito de ser vem do interior que está conectado ao Espírito Santo, que está grudadinho com o Espírito Santo. Porque é ele que promove todas essas características de ser. Né, não de somente de fazer, mas de ser, que daí consequentemente vem nessa coisa externa, né? Você se torna uma pessoa mais calma, você não sai gritando com todo mundo, você espera, tem paciência, você oferece ajuda em vez de impor. Essas consequências externas vêm do interior. E essa é a feminilidade. Eu posso muito bem vir aqui e me obrigar a falar mais devagarinho, a sorrir mais, a usar acessórios e usar uma roupinha bonitinha e chegar em casa e sair gritando e fazendo uma bagunça e brigando com todo mundo. Qual é a verdadeira feminilidade? A Bíblia diz lá em Provérbios 31, o último versículo, que a beleza é vã, mas aquela mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E ali está a feminilidade, o temor a Deus, o buscar a Deus todos os dias. Essas outras coisas externas são externas. Vão passar. Você vai envelhecer, o seu cabelo você vai cortar, vai mudar, suas roupas vão mudar segundo a moda, sua maquiagem vai mudar. O que não pode mudar é esse coração que teme a Deus, porque a feminilidade verdadeira tá ali, né? Esse contato com o Espírito Santo diário. Então é isso, espero que você busque e estude mais a respeito disso. E se alguma coisa te escandalizar, também escreve aqui, mas é o que Deus falou comigo, né? Se nós somos semelhantes à Trindade, a Deus Trino, qual é essa semelhança dos três que nós deveríamos copiar ou buscar? Porque a Trindade se manifesta em tempos diferentes, de formas diferentes, né? Deus Pai se manifestou lá desde o princípio da criação, né? E depois falava através dos profetas. Jesus, que é o Deus Filho, ele vem à Terra, se sacrifica e volta para o céu. E hoje nós temos o Espírito Santo conosco. Então, dessa Trindade, com quem nós deveríamos, mulheres, né, nos parecer? Quem nós deveríamos refletir na nossa vida diária? Com certeza não é Deus Pai, não é Deus Filho, porque nós não devemos nos sacrificar, isso é um chamado para os homens. Então o Espírito Santo é aquele que nós deveríamos copiar como auxiliadoras, né, como consoladoras, como promovedoras de um ambiente de paz, que é o que o Espírito Santo faz. Amém? Então fique com essa palavra, estude a respeito disso, qualquer dúvida você pode escrever aqui nos comentários. Deus te abençoe.